Momento Mariano, terça-feira, 10 de maio de 2022. Querido irmão, querida irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano, o nosso encontro com a Palavra de Deus, que Maria, Mãe de Jesus, e São José, seu esposo, acolheram com a disponibilidade de servos fiéis. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, e agradeço a sua companhia hoje, 10 de maio de 2022. Nós prosseguimos, ouvinte, prestando uma homenagem a Mãe de Jesus, neste mês de maio, lendo as meditações do cardeal São Newman sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Hoje vamos escutar o título Maria, Mãe Amável. Por que Maria é amada de uma maneira tão especial? Porque não teve pecado. O pecado é algo odioso pela própria natureza, enquanto a graça é algo radiante, formoso, atraente. Não obstante, pode-se dizer que essa ausência de pecado não basta para que seja amada ou querida. E isso por duas razões. A primeira, porque não podemos amar quem não se parece conosco, pois somos pecadores. A segunda, porque só o fato de sua santidade não basta para fazê-la atraente e agradável, já que, de fato, encontramos em nossa vida com muitas pessoas santas que nem sempre são agradáveis e nem as amamos facilmente, ainda que lhes tenhamos respeito e admiração. Bem, a respeito da primeira das razões, sabemos que os homens maus não amam, não podem amar os homens bons. Porém, a Santíssima Virgem é chamada amável porque o é para os filhos da Igreja e não para os que estão fora da Igreja, que não conhecem Maria. Por conseguinte, não há nenhum filho da Santa Igreja em cuja alma tenha um vestígio da graça de Deus, a qual o assemelha ao menos um pouco com ela, ainda que seja muito pouco, que não seja capaz de amá-la. Enquanto a segunda razão, isto é, como poderemos estar seguros de que Nossa Senhora, quando estava na terra, atraía as pessoas com as quais tratava e se fazia amar simplesmente porque era santa? Devemos ter em conta que não é raro que entre as pessoas santas haja quem não tem o dom de atrair os demais. Para compreender bem isso, devemos considerar que há uma enorme diferença entre o estado de alma a da Santíssima Virgem, que jamais esteve marcado pelo pecado, com uma alma que, mesmo sendo santa, esteve sob o pecado de Adão. Essa alma, inclusive depois do batismo e do arrependimento, sofre necessariamente as feridas que são consequências desse pecado. Certamente há santos verdadeiros que não cometem nunca um pecado mortal. Inclusive, existem os que não cometeram um pecado mortal em toda a vida. Porém, a santidade de Maria vai muito mais longe. Ela não consentiu nunca um só pecado venial. Não temos conhecimento que esse privilégio especial tenha sido patrimônio de mais alguém, a não ser unicamente de Maria. Assim, a falta de amabilidade, de doçura, de atrativo que realmente há em pessoas santos procede dos recursos do pecado neles, ou mesmo da falta de uma santidade com a força suficiente para superar os defeitos naturais, tanto da alma quanto do corpo. Porém, quanto a Maria, era tal sua santidade que, se a víssemos ou se olhássemos
não nos seria possível dizer nada a qualquer pessoa que nos perguntasse algo sobre ela, somente que é angelical e celestial. Certamente seu rosto era belíssimo, porém, na realidade, não poderíamos recordar se era belo ou se não era. Não poderíamos recordar nenhum de seus traços, porque era a beleza de uma alma sem pecado que lhe brotava pelos olhos, que falava por sua boca, que se ouvia em sua voz, que a embebia toda inteira, tanto se estivesse parada como se estivesse em movimento, se sorrisse ou se mostrasse uma expressão triste. Sua alma sem pecado é a que atraía a si todo aquele que possuía algo da graça de Deus, algum resquício da graça, algum amor às coisas santas. Era música divina, tudo que se dizia e fazia, sua fisionomia, seu porte, suas atitudes, tudo atraía qualquer coração sincero que se aproximava dela. Sua inocência, sua pureza, sua simplicidade, sua modéstia, sua sinceridade, seu esquecimento de si mesma, seu espontâneo interesse a todos que se aproximavam. Tudo isso era o conjunto de qualidades que a faziam amável. Se a víssemos agora, nem nosso primeiro pensamento, nem nosso segundo pensamento deter-se-iam no que pode fazer por nós ante seu Filho. Mas nosso primeiro pensamento seria: como é formosa. E nosso segundo pensamento seria: como nós somos deploráveis. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.